Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um convidado ilustre e mais que especial, o Dr. Saulo Miquiles. Falei certo? Cara, um dos poucos que acertou. Estamos aqui com ele hoje, ele que foi o autor e escritor deste livro muito interessante aqui, Marco Legal das Startups, né, que fala aí sobre a Lei Complementar 182 de 2021, né, desse ano aí, que ela veio para revolucionar um pouco o ecossistema das startups, porém, não sei se foi bem essa a expectativa de todos. E vamos comentar um pouco nesse vídeo sobre isso aí. É isso aí então, Saulo. Cara, mais uma vez, gratidão aí por estar conversando. Seja sempre bem-vindo aqui à sua segunda casa, né? Estamos aí na parceria junto com a Cotidiano. Cara, se apresente aí, quem é você na fila do pão? Pô, eu gosto de dizer que assim, eu sou manauara, pouca gente sabe disso, a gente está aqui em Brasília, né? Show. Mas acho que raízes são importantes, então é bom falar isso. Eu sou um manauara brasiliense, também sou apaixonado por essa terra. Nossa. É um cara que gosta muito de empreendedorismo, de advocacia e de economia. Eu sou economista também, que é outra coisa que as pessoas não sabem. Legal. Mas já, quando eu fiz as duas faculdades, já sabia ali no meio que eu ia mesmo para advocacia. Juntando tudo isso, fui para advocacia corporativa, tradicional. Passei ali 5, 6 anos da minha advocacia, nessa advocacia tradicional, um pouco infeliz, um pouco insatisfeito, né? Com tradicionalismo, com processo demorado, Formalidade, etc e tal. E, cara, me deparei com o mundo das startups e ali fiz uma virada na carreira. Lá em 2016, final de 2016, quando ninguém falava em startups, falava-se pouco. Muito novo ainda. Muito novo. Direito de startups menos ainda, né? Então, comecei a estudar isso com coisas lá fora, que no Brasil não tinha. Virei mentor, essa trajetória toda, chegando aqui 5 anos depois como autor desse livro, diretor jurídico da Cotidiano, que é a maior aceleradora de startups do Centro-Oeste. E tenho o meu escritório de advocacia também, chama Miquiles e Tavares Advocacia, que a gente foca em empresas tradicionais e a minha parte é, claro, startups, scale-ups e tudo que envolve inovação. E, cara, vocês são grandes parceiros, demorou para sair esse bate-papo, né? Mas saiu. Que bom que saiu presencial, a gente já saiu dessa pandemia, então muito bom, prazer estar aqui com vocês. Show! Nós já até fizemos uma live no nosso Instagram, né, falando um pouco sobre esse livro aí, mas decidimos preparar esse conteúdo especial aí também para o lançamento do livro, foi semana passada, né? Foi semana passada. Quinta-feira de semana passada lá no OAB. Exatamente. Né? Foi um evento fantástico. Mas antes, você falou aí, né, das startups e tudo mais, e no seu livro você traz ali o conceito de startup. E de acordo com as leis, a gente pode perceber que existem 3 conceitos diferentes, né, em tese, assim. Explica um pouquinho para a gente de forma mais genérica mesmo aí, o que seria talvez hoje o conceito de startup mais ideal de acordo com o próprio marco legal. Legal. É importante a gente mencionar que mesmo os grandes papas do mundo das startups, eles não têm um conceito que todo mundo concorda. Exato. Isso é importante. É uma incógnita, né? É uma incógnita, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o outro, mas você vai ter definição, inclusive, do Eric Ries, que é o autor da Startup Enxuta, que ele não coloca a tecnologia dentro da definição de startup, que é algo até surpreendente. Né? A minha definição é que startups têm que ter crescimento exponencial, o potencial de ter um crescimento exponencial ou escalável. E aí eu não enxergo uma possibilidade de você crescer exponencialmente sem tecnologia. Com certeza. Né? Pode até não ser o core, mas tem que ter tecnologia ali dentro. Lógico. Então, né, nessa conversa são empresas ou organizações nascentes com um potencial de crescimento muito rápido e que assumem muito risco para isso. Assim, sem fechar muito uma definição, né? Resumindo. Aí, uma lei, ela tem algumas opções. Basicamente 2 opções, na verdade. Ela pode deixar um conceito em aberto, que aí o mercado, o judiciário, os autores, os juízes vão dizer o que é ou o que não é uma startup, o que é um pouco complicado, porque isso levaria anos para a gente sedimentar do ponto de vista jurídico essa definição. Um outro ponto seria deixar para as empresas se autodeclararem. Então, olha, eu digo que sou startup. O que tem um problema também de repente todo mundo se autodeclarar e aí, né, perde o objetivo da lei. Exato. Ou a lei escolhe definir, o que sempre vai deixar uma lacuna ou outra. E foi essa terceira opção que a lei fez. Então ela traz uma definição que é genérica, mais ou menos nessa linha que a gente falou aqui, mas traz também critérios objetivos.
Então, você tem que ter essa questão de inovação, de ser uma empresa nascente, mas você tem que faturar no máximo 16 milhões de reais no ano calendário anterior, ou proporcional mês a mês. Exato. Ter um CNPJ com no máximo 10 anos de idade e se enquadrar numa espécie de autodeclaração também, dizendo que é startup, que tem um modelo de negócio inovador. Show. E depois disso daí, né, depois desse conceito de startup, muitas pessoas, e uma coisa que você fala também no livro ali, que é a questão do MVP, né? E que ele traz lá que o MEI ele serviria como MVP, mas ao mesmo tempo ele limita, né, o faturamento, e aí ele mas não é. Exatamente. Como que ficou essa questão aí para a galera, né? Que, pô, bacana, startup tem um produto, tem uma tecnologia aqui, quero começar a implementar isso. Esse MVP, como é que ficou essa questão desse MVP/MEI? Legal. É bom a gente falar que o MVP é o produto mínimo viável. É também um conceito de startup enxuta, exatamente, né? De que você, quando tem uma ideia de um negócio, que pode ser uma startup, você não vai ficar planejando. Você vai direto... Vai ao ponto. Vai testar na prática, né? Se der errado, beleza, você bola para frente ou você pivota, você joga aquela ideia fora. Mas isso precisa ser muito rápido e baixo custo. Com certeza. Como que você traduz isso para o mundo jurídico? Cara, traduzir isso para o mundo jurídico, o MEI caberia como uma luva. Né? Você poder abrir um MEI simplificadamente, sem gastar com isso, tira lá seu CNPJ, ter uma tributação reduzida já prevista, você já sabe quanto que você vai pagar, seria lindo. A lei do Inova Simples, que é a lei complementar 167, exato, quando entrou no Congresso, ela tinha esse conceito. Então, você iria acessar o Inova Simples, você tiraria o seu CNPJ, você mesmo empreendedor, sem advogado, sem contador, na hora, online e sem precisar de assessoria nenhuma. Então você entraria lá, 5 minutos, 10 minutos, preencheria formulário, CNPJ e se enquadraria no MEI. Certo. No meio do processo legislativo, essa parte da tributação foi retirada. Então ficou um negócio esquizofrênico. Né? Você pode ir para o Inova Simples, você vai ter o CNPJ na hora, mas você não consegue ser tributado pelo MEI. Né? Então essa é uma das críticas que eu faço no livro. Se o mundo jurídico conseguisse captar esse conceito do MVP e pudesse deixar que as startups fizessem seu MVP até o limite do MEI, até 81 mil reais hoje aqui, né? Seria uma maravilha, a gente teria capturado esse conceito, seria muito bom. Deu certo, ultrapassou o limite, beleza, vai para o limitado normal, vai para o simples, vai para o presumido, etc. Desenquadra. É uma métrica de sucesso, ou pelo menos o seu MVP está dando certo. Exato. Não deu certo, você vai lá no Inova Simples de novo, a baixa também é automática. Que vocês são da contabilidade, vocês sabem que abrir empresa é difícil, mas fechar é muito mais difícil. Exatamente. Então, outra vantagem desse mecanismo é que a baixa seria automática. Então, cara, você conseguiria fazer um MVP muito tranquilamente. Infelizmente, a gente não perdeu essa oportunidade. Por que a gente está falando disso? Porque a Lei Complementar 182 poderia ter corrigido esse erro e não fez. Poderia ter voltado, exato. Isso você cita até lá no capítulo 6, né? Do que faltou no marco legal. Então, exatamente. Para você aí que vai comprar o livro, fica a minha recomendação, cara. O capítulo 6 resume o livro todo, assim, foi sensacional. Legal, muito bom. E um outro detalhe que você citou aqui, o Inova Simples, né? Que foi uma legislação também muito interessante. Isso. Que veio para agilizar muitos processos, mas não deu aquela total agilizada. O problema do Inova Simples, a ideia é muito boa, mas o sistema não está pronto. Exato. Né? Então, é um sistema que você entraria no Rede Sim, faria tudo isso que a gente falou aqui automaticamente na hora, mas o sistema do Rede Sim ainda não está pronto. Não tá. E aí não tem como você operacionalizar isso. A notícia que eu tenho é que até o final do ano ele estará pronto. Mas é uma fofoca de bastidor, digamos assim. Exato. Eu acho que eles estão até testando isso daí com a questão do balcão único. Sim, né? Porque em São Paulo hoje a gente já consegue abrir empresa em 20 minutos, 30 minutos e de graça, né? O que ainda é melhor. Exatamente. Então, da mesma forma que você leva ali 20, 30 minutos para abrir de forma 100% gratuita pelo balcão único, né? Na capital São Paulo, você também consegue baixar. Né? E isso já está sendo expandido já para o Rio de Janeiro, já tá sendo expandido aqui para Brasília também. Né? Então, eu acredito que talvez com essa expansão o Inova Simples ele fica mais concreto, né? E com certeza vai ajudar mais no desenvolvimento de outras startups no Brasil. Perfeito. E quanto à tributação, né? O que você cita lá no capítulo 4, o que você tem a trazer para a gente? Bom, esse é uma das grandes decepções do Marco Legal. A gente não precisa falar o quanto a tributação no Brasil é ruim. Nossa, a minha principal crítica à tributação, e ela não é minha, óbvio, né? Até o que o ranking do e-business diz, é que assim,
Não é que a tributação brasileira, a carga tributária é alta. Ela é alta. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é a burocracia. É a quantidade de horas que você gasta para saber quanto de tributo você vai pagar. O ranking, o lugar do Brasil, a posição do Brasil nesse ranking, nesse quesito, é o último lugar. Caraca. Nós somos os últimos lugares em uma posição muito distante do penúltimo. Então, esse é o grande problema do Brasil. Enfim, fechando esse parêntese, é ruim pagar imposto no Brasil, é difícil e é caro. Pô, você vai ter uma startup que tem que fazer MVP com poucos recursos, bootstrapping, que ainda vai testar, e você não tem incentivo tributário para esse cara e para o cara que vai investir no empreendedor, é muito ruim, né? Então, a gente esperava que o Marco Legal das Startups trouxesse bons incentivos, tanto para o empreendedor, o caso do MEI que a gente tratou aqui seria um ótimo incentivo para esse cara, né? Mas também para o investidor. O único incentivo que ali no processo legislativo chegou até o final foi uma espécie de lógica de portfólio. Do investidor anjo, né? Do investidor anjo, pessoa física. Porque o pessoa jurídica, que ele investe através do fundo, ele já tem isso pelo próprio... Já tem essa proteção jurídica. Isso. E como ele investe via fundo, ele já tem essa lógica de portfólio. O investidor pessoa física, não. Pessoa física, você investe na startup A. Se ela der lucro, se valorizar, você paga imposto. Se você investiu na B e ela deu prejuízo, você perdeu o seu dinheiro. Mas você não compensou com o lucro que deu na A. Exatamente. Se a gente você investir em 5, 6 startups, pode ter um cenário em que você está pagando imposto, então a A e a C você ganhou e pagou imposto. Deu ganho de capital, né? Deu ganho de capital, você pagou lá os 15%. Só que as outras 3 você perdeu dinheiro. Se você olhar o conjunto, como um todo, um portfólio, pode haver um cenário em que você perdeu dinheiro no total e ainda pagou imposto. Exato. Porque você pagou individualmente. Então, o que o artigo 7º da Lei Complementar 182 trazia era essa lógica de portfólio para o investidor, pessoa física, investir em startups, ele poderia compensar. Isso foi vetado pelo presidente da República por questões técnicas, leis de orçamento, essa foi a justificativa, mas acabou que isso foi vetado. Esse veto ainda pode ser derrubado pelo Congresso, não tenho muitas esperanças, mas essa era o único incentivo tributário que chegou até o fim do processo legislativo e hoje ele está vetado. Pois é, e aí acabou que não mudou nada. Não mudou, em termos tributários, não mudou nada para as startups, o que é péssimo. A gente tem cenário em que o investidor investe em renda fixa com uma tributação melhor ou igual àquele que investe em altíssimo risco que é investir em startup. Não faz sentido nenhum. Exatamente, foi exatamente essa análise. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei assim, cara, muita sacanagem. Muita sacanagem. Não faz sentido, E aí entra até a questão do incentivo, né, aos investimentos, que tem uma determinada parte que tu cita ali, que o investimento vindo do público, né, do dinheiro público, pode e tal, e já da iniciativa privada existe um monte de traves, um monte de limitações. Exatamente. E aí a possibilidade que teria, né, com o investidor anjo, para esse incentivo aí eles vetaram também. Tem uma galera aqui com a gente e eles também leram o livro, todos aqui leram o livro, né? Pô, fico muito feliz. Galera, gostaram do livro? Demais. Gostaram do livro? Pô, bacana. E eles me mandaram aqui algumas dúvidas que eles querem tirar com vocês. Então, vamos lá, quem que vai começar aí? Então vai lá, Luiz, manda aí, qual que é sua dúvida? Primeira dúvida é: quais os benefícios das startups poderiam optar e permanecer no Simples Nacional? Bom, são os dois benefícios que a gente tratou aqui, né? A questão da simplificação. Uma startup não vai ter, via de regra, uma estrutura administrativa interna para apurar tributos, para calcular bem os tributos, sem cometer erros, ou não vai ter recurso suficiente para pagar um terceiro para fazer isso. Então, a vantagem do Simples é ser, aspas, simples, né? Exato. Aspas, mas é o mais simples que a gente tem, ou menos complexo que a gente tem. Não, e assim, tem um detalhe importante que a startup ela tem que andar muito na linha para ficar no Simples, né? Porque se, por exemplo, entra outra coisa que você citou também no livro, se entra um investidor, pessoa jurídica, acabou a brincadeira do Simples Nacional para essa startup. Isso aí foi outra questão que o Marco Legal perdeu a chance de corrigir. Exato. Mas, terminando de responder a tua pergunta, o outro ponto é, em alguns casos, uma carga tributária menor. Mas pegando esse gancho aí que você falou,
existem alguns pontos que fazem com que a startup desenquadre do simples. E são questões que são muito comuns no mundo das startups, como, por exemplo, ter um sócio pessoa jurídica. Uma aceleradora, Uma por aceleradora, exemplo, um investidor, etc. e tal. Um fundo vai desenquadrar do simples, não tem sentido. Outro ponto que é menos comum, mas vai tender a ser mais comum, é ter um sócio estrangeiro, que é um investidor estrangeiro. Né? E tem crescido muito isso aqui. Tem crescido muito e vai crescer mais ainda, porque o mercado é global e o ecossistema de startups no Brasil só melhora, só aumenta. Né? Então, são tipos de coisas que o marco legal poderia ter corrigido. E eu não consigo pensar em uma explicação que me convença da razão de ser de desenquadrado simples. Qual o problema de eu ter um sócio pessoa jurídica? Pois é. Né? Ou um sócio estrangeiro? Mas é que aquele negócio, a gente está falando de uma lei de 2006. Perfeito. Né? Então, a ideia é que 15 anos depois, né, isso fosse corrigido. Infelizmente, ainda não. Vamos ver como que vai ser o mais para frente. Né? O Saulo, aí já emenda com a pergunta que eu quero fazer aqui, né? Sobre essa questão do desenquadramento simples nacional. Tá? Você até traz no livro os tipos de contrato que o investidor pode fazer para poder fazer parte do projeto, né, da startup. E o mais utilizado hoje é o contrato de mútuo conversível, né, que é você até fala o termo tropicalização, né, dos contratos de nota conversível americano e tal. E aí eu queria saber o que muda com relação a esse tipo de contrato no marco legal. Vai continuar a mesma coisa para eles, até porque se o sócio entrar agora, por exemplo, né, uma pessoa jurídica, que a maioria dos investidores anjos, venture capital e tal, eles são pessoas jurídicas. Então, se acontecer isso de imediato, a empresa é desenquadrada, então esse contrato mútuo conversível ele vai entrar em desuso ou existe algum mecanismo ali que garanta mais segurança jurídica, enfim? Legal, perfeito. Ótima pergunta. Um dos principais pontos e das grandes vantagens trazidas pelo marco legal foi trazer um artigo que diz quais são os contratos de investimento possíveis de serem utilizados para investir em startups. E boa parte deles trazem a lógica do mútuo conversível. Uma das lógicas do mútuo conversível, que é o quê? Eu boto a grana agora, mas eu não entro no contrato social agora. Isso é conversível. Eu posso converter isso futuramente em participação societária, o que elimina esse problema do desenquadramento. Sim. Porque eu não entrei no contrato social agora, eu não virei sócio agora. Exato. Está só no papel ali. Estou ali com um direito de, no futuro, me tornar sócio. Bom, mas o contrato de mútuo conversível tem seus problemas. Ele foi tropicalizado, né? Uma discussão que existe por ser um mútuo, será que ele é fato gerador de IOF? Né? Fato. Eu entendo que sim. Exato. Não vejo muito para onde correr, mas existe essa discussão. E por ser um mútuo, será que esse investidor pode cobrar esse mútuo? Afinal de contas, se eu estou emprestando dinheiro, a natureza do mútuo é que esse dinheiro volte para mim remunerado, com juros e correção monetária. O que não é o espírito desse contrato para as startups. Não é o espírito. Não é um empréstimo. Não é para ser um empréstimo, é para ser um investimento de risco. Exato. Que se a startup deu errado, eu, investidor, perdi meu dinheiro. Né? Então, esses são os dois grandes problemas do mútuo. Como que o marco legal resolve isso? Ele traz diversos contratos, né? Então opção de compra, debênture conversível, o próprio mútuo conversível, sensacional. Mas a última linha ele coloca que você pode utilizar qualquer contrato que tenha essa lógica de você investir o dinheiro e realizar uma conversão futura. O que para nós, advogados empresarialistas, é lindo. É o seguinte, olha, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, porque a negociação, a transação, o dia a dia, ele tem muitas peculiaridades que a lei não vai conseguir prever. Então, me dá a liberdade de usar o contrato do jeito que eu quiser. Isso é maravilhoso. Aí eu posso agora fugir do mútuo conversível, eliminar esses dois problemas que ele tem e partir para um contrato único, atípico, que a gente chama, que não tem nome, né? Mas que não vai ter esses dois problemas. Então, esse é um dos grandes pontos que o marco legal traz. Tem um detalhe aqui. Como que o mercado trabalha hoje, principalmente fundos de investimentos, investidores profissionais? Eles usam um mútuo ou um mecanismo parecido, eles não viram sócio de cara, mas eles já querem ter controle.
Eles já querem participar da gestão da startup. Então, eles querem colocar um CFO, eles querem colocar alguém no conselho, eles querem ser consultados e aprovados em determinados gastos, ou seja, eles são investidores, mas querem ter poder de sócio. Então, fica aquela coisa. O que o Marco... Acaba descaracterizando, né? Descaracteriza um pouco, mas tudo bem. Ok. Né? Contrato privado, Passável. liberdade, se as duas partes aceitarem, tudo bem. Ótimo. O que o Marco Legal fala? O Marco Legal dá uma proteção muito grande para o investidor. Ele blinda o investidor de desconsideração da personalidade jurídica, desde que esse investidor não tenha poder de gestão. Então, se esse investidor colocar no contrato de investimento que ele vai ter um assento no conselho, que ele vai fazer parte de qualquer gestão da sociedade, ele vai afastar essa blindagem. Então, o que eu estou muito curioso para ver é como o mercado vai se ajustar diante dessa nova lei, porque eu enxergo duas opções. Ou esse investidor vai continuar querendo ter controle e aí ele abre mão um pouco dessa blindagem, Sim. ou ele, vou correr para a blindagem e vou abrir mão do controle. Tem duas opções. Tem duas opções, que são, né, é algo interessante de ver como o mercado vai reagir, como o marco legal ainda não tem nem um mês de vigência, a gente ainda não sabe como que o mercado vai reagir, mas vai ser interessante de ver. Bacana. Tem mais uma pergunta aí do Alex. Isso, vou fazer uma pergunta agora relacionada ao microempreendedor individual, MEI, né? Você acha que uma startup na fase de MVP, optando pelo regime tributário MEI, facilitaria mais o surgimento de novas startups no mercado e, assim, diminuiria mais a insegurança com custos, por exemplo? Perfeito, é um pouco aquilo que a gente conversou, né? E muitas pessoas me perguntam isso. Cara, tenho uma ideia, quero fazer MVP. Qual a modalidade jurídica que eu faço? Se você for fazer uma sociedade limitada, isso vai envolver custos, vai demorar um pouquinho e tal. Então, para isso, o ideal seria mesmo esse enquadramento no meio. O ideal seria que a gente tivesse toda essa conjuntura. Ou Inova Simples, né? Inova Simples com o MEI, né? Exato. Que a sociedade do Inova Simples pudesse ser enquadrada no MEI. Exatamente. Seria o mundo ideal. O mundo ideal para mim. A gente conseguiria ter o MVP muito bem feito. E aí, respondendo o cerne da tua pergunta, entendo que sim, que a gente teria muito mais startups surgindo, fazendo MVP, muitas morrendo, mas algumas ultrapassando essa barreira e podendo, quem sabe, chegar a ser um unicórnio. Óbvio. Isso seria muito bom. Mais um aí? Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é meio que nisso que vocês estão comentando. Quais os benefícios dos programas de estímulo serem geridos pela iniciativa privada do que por instituição públicas e afins? Tá, deixa eu dar um contexto para responder essa pergunta aí. O Marco Legal, como um incentivo ao fomento privado, ele diz que empresas que tenham por obrigação legal que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação podem cumprir com essa obrigação investindo em startups. Como? Pode investir em um fundo, um FIP que investe em startups, pode investir em um fundo patrimonial, etc. E pode investir em programas de incentivo a startups. Exato. O programa de aceleração, programa de bolsa, hackathon, o que quer que seja. Mas ele restringe que esses programas têm que ser geridos pela iniciativa pública, universidades públicas, etc. O que eu não vejo sentido nenhum de ser. Né? No final das contas, você está tirando dinheiro da iniciativa privada, botando na mão do poder público de novo, para gerir algo que tem que ser inovador, ágil e disruptivo, que é tudo que o poder público não é. Não está fazendo. Não encaixa, não tá né? Rolando. Não encaixa. Então, eu acho que esse foi um grande erro do Marco Legal. O raciocínio, para mim, é muito interessante, mas que fossem programas geridos pela iniciativa privada também. Abre essa possibilidade. Presta contas, que seja, se a necessidade é prestar conta, porque é um dinheiro de uma espécie de incentivo tributário, que preste contas, o que quer que seja. Mas restringir isso à iniciativa pública me parece que vai sufocar esse tipo de investimento. Eu acho que não vai acontecer. Então, isso para mim é um problema, é um defeito aí do Marco Legal. Infelizmente. Vamos para a última pergunta? Tem aqui a última pergunta aqui, Saulo. Aproveitar você aqui, né? Vamos... Saulo, seguinte, no livro você trata sobre as stock options, né? Que é um mecanismo utilizado para reter talentos dentro das startups e tal. E você, no livro, fez um estudo, né, de várias decisões por parte do judiciário conflitantes ali, né, com relação a isso, né? Porque existe o stock option com caráter remuneratório para o colaborador ou com caráter mercantil,
né? Se for remuneratório, tem a questão de contribuir para o INSS e tal. Se for mercantil, tem que ter ganho de capital e tal. E aí, o marco legal, ele trouxe algum instrumento que deixe isso claro para o judiciário poder, assim, enfim, decidir com mais clareza, com mais segurança, ou ficou na mesma? Como é que ficou essa questão? Legal. Bom, ótima pergunta também. As stock options são as opções de compra, né? Estão reguladas lá na 6.404, que é a lei das SAs, e são prática comum no mercado global. Há muito tempo, é algo tranquilo, é um ótimo instrumento. A stock option combinada com a questão do vesting, né? Aquelas cláusulas de vesting, o cliff, etc., veio para as startups como isso que o Bruno colocou, como algo, um bom instrumento, um ótimo instrumento para atrair e reter talentos. Então, vou contratar você, Gabriel, que é um puta cara que aí no mercado deve estar ganhando seus 50 pau, mas eu não tenho dinheiro para te pagar isso. Vem para cá, acredita na minha ideia, você vai ser meu sócio, você vai trabalhar comigo, de repente eu te pago uma grana menor para você pagar suas contas ali, mas o teu ganho futuro vai ser meu sócio e é fazer essa startup crescer. Como é que eu faço isso juridicamente? No mecanismo de stock option com vesting, né? Qual que é o problema desse mecanismo de stock option no Brasil? A gente tem uma discussão, que é essa discussão que o Bruno colocou, da natureza jurídica desse contrato. Ele é um contrato mercantil, ou seja, de natureza comercial, privado, ou ele é um contrato remuneratório, de natureza trabalhista que vai fazer incidir CLT? A principal questão aqui que a gente está tratando são tributos diferentes. Sim. Né? Então, se for um contrato de natureza mercantil, houve uma valorização do seu ativo, ganho de capital, tranquilo, você valorizou. Agora, se é de natureza trabalhista, remuneratória, cara, você está falando imposto de renda, previdenciário, pode ter reflexo no salário, aí você está falando de férias. Cara, aquele inferno, o que na verdade faz com que, se for nessa linha, perca a razão de ser do stock option. Cara, não vai fazer sentido, né? A gente tem essa discussão na jurisprudência. O mais interessante disso tudo é que o TST entende que não é natureza trabalhista, né? O que é ótimo, o que é um milagre, não era esperado, mas é muito bom. Mas o CARF tem entendimento de que é natureza remuneratória. Por quê? Porque vai gerar mais imposto para o Estado. Né? Com certeza. Então, o marco legal vinha no projeto de lei, vinha esclarecendo isso. Aliás, é bom que se diga, o marco legal tinha muito mais coisa no projeto de lei. Você falou no início que ele vinha para revolucionar, né? Ele vinha com um caminhão de coisa, vinha com força e foi sendo desidratado. Foram feitas concessões para que ele fosse aprovado no Congresso. E uma das coisas que ficaram de lado foi essa definição de que o stock option era de natureza mercantil. É também uma grande perda, também um grande defeito do marco legal, que é algo que eu trago no livro, né? As minhas críticas ao marco legal não são muito ao que ele trouxe. Mas ao que faltou. Mas ao que faltou, ao que ele deixou de trazer. Exato. E o stock option é uma das questões principais. Exatamente. Saulo, algo mais que você acha muito relevante falarmos aqui? Cara, não, eu acho que a gente abordou bem, assim, como você colocou, muita coisa faltou no marco legal, acho que ao longo da nossa conversa a gente tratou disso, a questão do MEI, a questão dos stock options, né? Sim. Então acho que deu para ter uma noção boa aí dessa legislação tão importante para o nosso ecossistema. Tem algum link para o pessoal que está assistindo comprar o livro? Cara, digita aí, vai na editora Juspodium e digita lá Saulo Miquiles ou Marco Legal que você vai achar. Pronto, vai estar o link na descrição do vídeo, esse livro aí, muito bacana. Pode digitar meu nome aí, editora Juspodium. Quero agradecer também a presença do Brunão, que esteve aqui com a gente, do Alex, do Luiz Felipe, essa galera que fizeram perguntas bem bacanas aí. A galera leu mesmo, deu pra perceber. Leu, não, porque a galera leu, pô. Todo mundo estava afiado. Saulo, gratidão mais uma vez, amigo. Obrigadão, gratidão mesmo. Obrigadão. Sucesso aí no projeto de vocês. Porra, tamo junto aí. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o seu like aí, compartilha, tá bom? E qualquer dúvida, manda nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.